Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Um abraço especial para você que sintoniza a Grande Rio, a rádio da vida, a rádio da família barrense. Hoje é sexta-feira, dia de nós trocarmos ideias, afinal de contas é o que fazem pessoas inteligentes. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Flávio Cordeiro, médico profissional da área da saúde do nosso município, para a gente bater um papo, falar especificamente da saúde do homem. Mas conversávamos aqui já nos bastidores, a preocupação tem que ser constante e de todos. Um ótimo dia para você, muito obrigado pelo carinho da audiência, sempre em nome da Autopeças Alex, orgulho de ser barrense. Um abraço para você que nos acompanha no Instagram da rádio, para você que nos acompanha no canal Garotinho Notícia, um dedo de prosa sempre conversando com as personalidades da nossa cidade. Doutor Flávio, primeiro assim, com muito carinho, com muito respeito, muito obrigado por encontrar um tempinho na sua agenda tão solicitada para poder bater um papo sobre saúde aqui com a gente nos estúdios da Grande Rio. Ok, bom dia, garotinho. Eu que agradeço sempre, né? A sua receptividade é grande. Sempre que nos encontramos, você se deixa disponível. Às vezes, por falta de tempo, alguma coisa não dá certo, mas o compromisso é que agora não vai faltar. Todo mês, pelo menos uma vez, a gente tem que estar aqui, né? Falando um pouco sobre saúde. Saúde do nosso povo, o que podemos ajudar, em que podemos melhorar isso aí, tá? Esse mês é o mês da questão da saúde do homem, né? E que fica muito focado na questão da próstata, câncer de próstata, tal, PSA. Mas eu vim ali falando que o que eu quero mostrar para nosso povo é uma integralidade da saúde do homem. Então, assim, o meu tema é saúde integral do homem. Que maravilha. Agora, doutor, o senhor está supervisor do programa Mais Médico. Como é coordenar esse trabalho aqui no nosso município? É isso, né? Há alguns anos eu já sou um dos supervisores da região, né? Aqui oeste, são mais de 10, 15 supervisores, né? Uns 10 agora, que conseguiu distribuir melhor. E já há alguns anos eu sou supervisor desse programa. Fico com 10, 11, já cheguei a ficar até com 14 profissionais aqui, que a gente fornece um trabalho de educação, um trabalho continuado de coleta de dados, informações, como que está o trabalho do pessoal aqui, se eles estão com todo o material necessário para realizar o trabalho dele, condições de trabalho, desde o ambiente, Adriano, o programa cobra, como é que está a unidade de saúde dele, o transporte dele, se tem água, se tem luz, se tem internet, tudo isso é avaliado pelo programa. E também na questão de teoria, tá? de estudo, também fica sob minha responsabilidade. E aqui eu cuido de 10. É muito bom participar do programa. Esses médicos são sempre bem dispostos, né, ao trabalho e sempre me recebem muito bem quando a gente vai estar juntos. Aí, uma vez por mês a gente tem a nossa supervisão. Tem avançado, né, no intuito de melhorar a vida do cidadão, esse programa do governo federal? Sim, com certeza. Leva a saúde mais distante. Tá certo? Abrange um coeficiente maior de munícipes, entendeu? Às vezes comunidade aí que a gente tinha dificuldade de estar com um profissional, graças a Deus hoje a gente tem, entendeu? No que se diz respeito aqui do outro lado do rio, né? Aqui na comunidade Corralinho, aqui desse lado, estamos com uma profissional lá, muito gente boa, tá certo? Doutora Niubes. Temos agora, já há muito tempo no Limoeiro, né? Doutor Lucas. E assim, todas essas comunidades agraciadas, né? A gente fica feliz porque a gente vê os governos fazendo aquilo que compete a eles, mas tem a contrapartida. Aquilo que nos compete na condição de cidadão, na condição de homens que precisa estar atento à sua saúde. Como é que anda essa responsabilidade nossa, daquele que nos ouvem agora, do nosso povo em relação à sua saúde, doutor? Porque não adianta muitas vezes eu delegar a minha saúde, a responsabilidade da minha saúde ao outro. É isso. Anda bem precária, viu? Bem precária, tá certo? Porque o homem, desde jovem, quando você vai fazer os quantitativos, né? As porcentagens, por exemplo, qual é a maior porcentagem de óbito no que se diz respeito a 18 a 30 anos por acidente de trânsito? Você vai ver que está maior para o homem. De 16 anos até 30 anos, por irresponsabilidade, por consumo mais excessivo de álcool, ou problemas outros no homem. Aí você vai pegar lá a meia-idade, 40 anos, as doenças tal que acomete, a maior porcentagem é do homem. Então, assim, por isso esse momento aqui, por isso falar de responsabilidade, tá certo? Porque a porcentagem, a estatística mostra que o maior acometido é o homem.
às vezes por desleixo, desculpa a palavra comum, mas um desleixo, às vezes irresponsabilidade mesmo, porque muitas vezes são irresponsáveis, entendeu? E como eu vinha lhe dizendo, a saúde é minha, a saúde é sua. Eu até brinquei com você aqui mais cedo, eu falei, se esse óculos, garotinho, está em seu rosto, eu acredito que é porque você foi a um oftalmologista, você foi a um profissional. Você buscou ajuda, você viu que sua visão não estava boa, você percebeu dificuldade, você foi atrás. É por isso que hoje ele está aí no seu rosto. Então, se eu percebo uma problemática, que nós vamos falar aqui depois de sintomas, de próstata, essa coisa, procure, gente, nos procure. E nesse momento, agora eu peço ajuda às genitoras, à mãe da nação, as mulheres, As né? mulheres. Que é quem realmente eu percebo que chega aquele senhorzinho no consultório, eu olho do lado e eu pergunto, quem é você, não sua esposa? Quem é você, não sua filha? Entendeu? Então, assim, mais uma vez o apelo é para as mulheres que conduzam esses homens, nem que for puxando na orelha, mas que tragam esses homens aqui, tá? Para que eles cuidem melhor de sua saúde, e aos pais que cuidem desses jovens que estão nessas estatísticas tão ruins, de morte traumática, de acidente de trânsito, e hoje, né, na saúde questão do Novembro Azul, dos homens adultos em si. Doutor Flávio, tem mudado esse conceito de se buscar mais o profissional, de estar mais aberto por parte dos homens com essas campanhas tipo o Novembro Azul? Sim, graças a Deus, na supervisão e no diálogo em comum com os médicos, tá certo? Eu percebo deles um retorno positivo de que os homens têm participado, de que os homens têm procurado. Inclusive, esse mês eu fui muito solicitado por várias pessoas da cidade para deferir solicitação de exames, preocupação, realização de exames de imagem também, não só o PSA. Então, eu percebo que isso é positivo, viu? Está realmente crescente a quantidade de pessoas preocupadas com a saúde. Que bom, que maravilha. E o Novembro Azul ele tem ajudado bastante nesse sentido de conscientização. Mas eu queria que o senhor aprofundasse mais, porque é uma responsabilidade muito grande e a gente tem que bater nessa tecla, chamando a atenção. O senhor já falou das genitoras, das mães, né? Mas, como um todo, o ser humano ele tem que estar atento mais à saúde, né? Porque tem aqueles que deixam já para quando não tem mais jeito. Com certeza. Existe um caminho muito longo até chegar nessa situação de impossibilidade de tratamento, tá certo? De uma situação mais grave, que é o que, por exemplo, no câncer de próstata, é o que a gente chama de metástase, que é quando está... Olha, que fique claro aqui, não é que não tem mais jeito, mas é uma condição já mais avançada da doença, que não é lá no início, né? Que a gente sempre fala, né? O câncer, quando descoberto de forma precoce, tem maior chance de tratamento. Todos eles. Todos os cânceres, tá certo? Descoberto no início, tem maior chance de cura, entendeu? Então, assim, realmente está tendo a maior procura, o retorno é melhor, os pacientes estão curando mais. Falando agora, aprofundando um pouquinho mais sobre o câncer, né? Esse ano, além da disponibilidade do PSA, né? Que é o que sempre a galera faz, o PSA. O PSA, né? Que é o antígeno prostático específico, é um exame de sangue que você vai ver qual o valor que está, significa se você tem ou não alguma celularidade ali na próstata e tal. Tem também o ultrassom para diagnosticar tamanho, para você poder diferenciar sobre uma próstata grande, uma próstata pequena e até elucidar sobre os sintomas, né? Urinários, se está ou não relacionada a essa próstata com o seu volume. Mas esse ano, como eu ia falando, além do PSA total, né, e livre e tal, foram disponibilizados também e incrementado na saúde do homem as sorologias para HIV, sífilis, hepatite, tá certo? E essas coletas foram realizadas durante o mês de novembro nas unidades da sede e da zona rural. E ficou, isso no período, né, de novembro agora, mas ficou permanente pela questão do LACEN. Pelo LACEN são ilimitadas. Pela questão do Novembro Azul, aqui na cidade, ficou limitada as unidades, né, e para realizar aqui no município. Porém, esses mesmos exames eles estão disponíveis pelo LACEN de forma ilimitada. É coletado aqui, enviado para Ibotirama, né, que o laboratório está lá. Então, assim, durante todo o ano o homem pode estar lançando mão. Não existe só na questão da saúde integral do homem. Não é só Novembro Azul. Então, o homem que está nos ouvindo agora e ele tiver interesse de fazer esses exames, é só procurar a unidade médica? Sim, só procurar a sua unidade, tá certo? Dezembro, janeiro, fevereiro, o mês que for, é importante que ele vá para que a gente possa diferenciar essa queixa dele. Ele deve nos procurar. De fato.
hiperplasia prostática, o que vem a ser, doutor? Temos que diferenciar. Quando às vezes o que mais leva o homem ao consultório é a hiperplasia, entendeu? Então assim, o paciente tem essas queixas urinárias, tem dificuldade no jato, diminuição do jato, aumento da frequência urinária, e muitas vezes está relacionado à hiperplasia. A hiperplasia vem a ser o aumento, ao crescimento benigno da próstata, entendeu? Então assim, é o volume da próstata aumentado, porque uma parte da uretra, ela passa dentro da próstata, que chama-se uretra prostática. Então quando a próstata, como uma maçã, duas bandas de uma maçã, ela cresce sobre essa região, ela começa a dar os sintomas urinários, entendeu? É como se eu pegasse as duas palmas de minha mão e comprimisse um cano, comprimisse um canudo. Vai chegar um momento que o canudo vai ficar fininho, não vai conseguir passar urina e tal, e é assim que acontece. Então a hiperplasia prostática benigna, né, é o aumento, né, o volume da próstata, e não o câncer, tá certo? Então é o diferencial da neoplasia prostática. A neoplasia prostática muitas vezes não está relacionada ao tamanho. Você pode ter uma próstata pequena, uma próstata normal, mas o PSA vai estar elevado. Na hiperplasia prostática, o PSA ele vem normal, entendeu? Vem normal, vem com valor menor, né? Limítrofe tal, normal, vírgula, limítrofe, às vezes normal também, às vezes vem ali 4, 2,8, 3 tal, mas não é como no caso da neoplasia prostática, entendeu? Por isso a importância do PSA. A partir de que momento esses dados tendem a ser preocupantes, tanto para o médico como para o paciente? Existe uma numeração específica que já desperta o sinal de alerta? Os valores, né? Valores do exame queixa, tá certo? Valores do exame queixa, entendeu? Então, assim, muitas vezes perguntam, doutor, todo mundo tem próstata? Todos. A próstata, né, uma glândula que faz parte do sistema reprodutor, fica logo abaixo da bexiga, na produção de sêmen, né? E todo homem tem, entendeu? Então, a preocupação maior é no valor do resultado do exame e na queixa. Tá? Você tem um paciente com uma queixa muito evidente, por exemplo, Adriano, as pessoas me perguntam, quais são os sinais, quais são os sintomas, o que eu vou estar sentindo? É o que eu vinha falando no início, como a questão da frequência da ida ao banheiro, tanto no período diurno como no período noturno. A pessoa vai constantemente porque já está ficando difícil. Dor após urinar, no término, né? Você termina de urinar, você tem dor, ali uma dor na bacia, uma dor profunda, é assim que os pacientes me relatam. E presença de sangue na urina, presença de sangue na ejaculação, dor pélvica e às vezes dor óssea. Dor óssea é menos comum. Então assim, as queixas principais são essas, entendeu? Dor ao final da urina, sangue na urina, sangue na ejaculação, no esperma, entendeu? E dor pélvica. Bom, o PSA é essencial, como todos nós já sabemos. Agora, a partir de que momento há a necessidade do toque? Para ser bem prático, que faça os dois. Não é assim, quer dizer, eu só vou fazer se isso. Não. Graças a Deus, voltando aqui à primeira pergunta, né, uma das perguntas que o senhor fez, isso já, essa dificuldade já está sendo superada. Então, assim, eu acho que se você tem 50 anos, tá? De 40 a gente faz ali o PSA e tal, mas se você tem 50 anos e você está fazendo um PSA, meu amigo, faça seu toque. Faça o toque retal, porque ele é de suma importância para avaliar a consistência da próstata, a rigidez da próstata, entendeu? Com o toque ali, o profissional vai identificar se ela é elástica, como a ponta de um nariz, se ela tem essa consistência fibroelástica que a gente chama. Isso é identificado no toque. Por isso a importância do toque. Ou se ela é como a ponta de um queixo, dura, rígida, calcificada, tá certo? E ver também o volume. Então o toque, para o profissional que sabe realizar, ele é sabe, ele abre a cabeça do profissional e ajuda demais ao paciente. Então, 50 anos, 45 anos, você já está ali disposto a ser avaliado na saúde integral do homem, faça o toque. Então, uma boa recomendação também da escolha do profissional. Sim, com certeza, porque não adianta você, falando de mim, com a minha humildade, eu vou ficar realizando o toque, eu vou saber diferenciar isso que eu estou lhe dizendo. O que é uma próstata rígida, um volume aumentado, toque. Mas, por exemplo, aonde que a minha avaliação de próstata, de um toque, vai chegar próximo, por exemplo, aqui de doutor Trajano, tá? Quantos anos o doutor Trajano avalia a próstata? Quantas mil próstatas aquele homem já teve nas mãos, entendeu? Então, assim, eu prefiro que ele faça essa avaliação. Então, muitas vezes eu delego ao urologista, ao profissional de maior experiência.
entendeu? Então, se você me pergunta qual profissional, todos os médicos estão aptos. Todos, faz parte dos estudos, faz parte da matéria e eles estão aptos para isso. Agora, sendo sincero, falando da minha pessoa, preferiria um urologista, tá certo? Um profissional com maior qualificação no que ele vai achar, entendeu? Mas todos os médicos estão aptos, viu? O senhor falou que todos os homens têm a próstata, todos, né? Não tem distinção. Agora, tem casos, né, da questão genética, por exemplo, nós negros, há uma predisposição maior em desenvolver o problema? Sim, existem as especificações, por isso lá no tratamento, tá? Quando eu for falar aqui de tratamento, justamente ele trata o paciente sempre de forma individual. Tá? A gente não espera que tenha uma criança de 14 anos, 15 anos, 16 anos fazendo um AVC, mas acontece. Tá certo? A gente não quer que um jovem de 18, 19, 20, 30 anos esteja hipertensão, mas o paciente negro, afrodescendente, ele tem maior predisposição a fazer hipertensão. Entendeu? Então, assim também com o câncer de próstata, nem tanto. É muito pouco estudo sobre isso, sobre etnia, mas hipertensão e outras matérias, sim. Então tem que se cuidar. O câncer, todo ele de próstata, é avaliado de forma individual. Tá certo? Cada caso é definido, a conduta é definida do profissional junto ao paciente para aquele caso. Então não fique pensando, eu não vou mais lá em Salvador não, porque com o padre fulano foi e já voltou, foi morto. Não, o seu caso pode ser diferente. Vá, tente, porque o caso ele é avaliado de forma individual, segundo a etnia, a idade, o avanço que está, entendeu? A localização. Doutor, e aí o senhor falou de Salvador, essa logística da nossa cidade para a capital dificulta as coisas no sentido de um tratamento mais eficaz? Olha, o que é que acontece? Qual é a rotina, né? Então, assim, Novembro Azul, saúde integral do homem, o homem precisa de vir aqui, tá? Precisa de participar desses momentos de coleta, de PSA, de toque, de ultrassom. Ele precisa entregar a sua saúde. Pronto. Deu diagnóstico, o PSA elevado, realmente vai precisar do que eu estava falando com você aqui no início, que são os dois pontos principais da saúde do homem vir aqui para a gente dar esse diagnóstico. Primeiro ele vir. E segundo, hoje o que a gente mais se pega é na questão da biópsia. Porque a Policlínica, né, que é quem está aqui em Irecê, fornece o serviço de urologia, no que se diz respeito à avaliação, encaminhamentos, tá certo? Trata bem a hiperplasia prostática benigna, realiza ultrassons, realiza tomografias, que vai fazer parte do itinerário aí do diagnóstico, porém a biópsia não realiza. Então hoje assim, o que está pegando ainda é a questão da biópsia. E o SICAM, tá? Lá em Salvador, Aristide Maltês, eles recebem um paciente com biópsia, porque ele precisa de identificar a celularidade. Não adianta eu mandar um paciente para lá, nu e cru, para que lá eles comecem a fazer tudo isso, que vai ser uma perda de tempo maior para o paciente, que eles vão devolver, porque eles precisam da biópsia. Primeira coisa, quando eu ligo aí para qualquer um dos colegas para pedir ajuda, ele já me pergunta logo, tem a biópsia? Entendeu? Então, assim, o que está pegando ainda é a questão da biópsia de próstata, que primordialmente ela está sendo realizada. Em via particular. Entendeu? Mas o resto de toda a questão do diagnóstico, do exame, a gente tem aqui. Você pega um paciente, um caso meu, falar aqui um caso meu do passado. O paciente fez comigo PSA elevado, para pedir a biópsia. O paciente fez. Veio um valor elevado, a biópsia veio positiva, mostrando qual celularidade. Era um câncer. Pronto, câncer, tal. Foi o que eu fiz. Como eu já tinha a rotina dos outros pacientes, como é que eles faziam, eu pedi todas as tomografias aqui pela Policlínica, de pelve, de abdômen, tórax, que foi a rotina solicitada por um paciente que eu tinha pego há menos de 2 meses antes desse. Tá? Até cintilografia eu consegui fazer, só que a cintilografia já foi em Salvador. Rapaz, quando esse paciente chegou a Salvador, ele pulou uma interface muito grande da realização de todos esses exames. Então,
A dificuldade em Salvador é porque o paciente às vezes chega lá despreparado, chega lá com uma biópsia, mas não tem uma tomografia. Às vezes tem uma tomografia, mas não tem uma biópsia. Então ele chega com essa parte hierárquica aí, de ordem sequencial de exames, toda bagunçada. Que facilitaria a vida do profissional. Facilitaria a vida do profissional lá, que uma vez que ele chega com tudo isso, entendeu? Ele abrevia o tempo de tratamento dele, tá certo? Então, se ele chega lá com isso em ordem, é melhor para ele, entendeu? Então, assim, em Salvador a distância realmente é longa, mas o município fornece, tá certo, o transporte de ida, de vinda, lá tem local para ficar e tem, né, como eu falei, o SICAM e a Aristides Maltês. A gente tem também as UNACONs, né, que são unidades regionais aqui. Barreiras tem uma tal, mas eu não tenho experiência e também com quem eu converso aqui não tem assim um bom retorno, porque é um serviço novo que está se firmando, está se consolidando. Eu acho que mais para frente vai ser um bom ponto de apoio, né? São essas unidades oncológicas aqui da microrregião, entendeu? Mas assim, falando de Salvador, se o paciente chegar lá com essa documentação ok, bem sequenciada, é melhor para ele. Porque se ele chega lá com um PSA e chega lá sem uma biópsia, ele volta. Aí volta para marcar tudo isso, tempo que perde. Aí mais um mês e meio, volta. Aí vai, faz as tomografias. Hoje é só tomografia, não pensa você que vai chegar lá e fazer 5 coisas, não. Não, é tomografia. Você chegou lá, desceu, fez suas tomografias, entra no ônibus e vai embora. Aí no outro mês vai mostrar o resultado das tomografias, passar com fulano, passar com ciclano. Ah, é cirúrgica, agora vai para o cirurgião. Eu vou para o cirurgião agora, sai dessa porta, entra ali. Não, você volta para a Barra de novo, para daqui tanto tempo você voltar lá para fazer essa avaliação com o cirurgião. Quando dá certo, é bom. Já está lá, o cirurgião está disponível, ou a equipe completa está por lá. Mas quando não, fica nesse indo e vindo, que às vezes dura aí 5 meses, 4 meses, entendeu? Para você poder começar o tratamento quando está fora de ordem. E aí o problema se agravando nesse tempo que se perde, né? Se agravando nesse tempo que se perde. Bom, e o que dizer para muitas pessoas que têm até a boa vontade de ajudar, mas muitas vezes não é da alçada daquele profissional? O que é que acontece? Nós temos... muitas vezes nós nos deparamos com pessoas outras, tá certo? Que às vezes, né, a título de exemplo, alguns políticos que participam, assim, às vezes no intuito de ajudar, mas às vezes acabam subtraindo documentação do paciente, pedido de exame do paciente, perde o pedido de exame do paciente. Às vezes não é por má vontade, que fique claro aqui. Não é por má vontade, mas às vezes tenta abraçar, tá certo, o mundo com as pernas e acaba complicando, porque tem tanta gente para cuidar. Eu tenho certeza que uma pessoa dessa magnitude deve ter muito, né, um colégio muito grande para ele cuidar e às vezes acaba atrapalhando. Então o que é que eu peço é a família que tome pé, que cuide, tá certo? Porque é seu parente, é seu pai, é seu avô, tá certo? É seu tio que está ali naquela condição. Se for necessário, para esse início. Ah, doutor, o senhor está mandando que eu... Não, rapaz, a saúde é sua, tá? Quem está cuidando é você. Então, assim, lute. Às vezes, se precisar, eu sempre brinco, né? Uma brincadeira, me perdoe aqui, mas precisar de desfazer lá daquela vaquinha, de alguma coisa, para essa biópsia... Tá certo? Porque o resto a gente encontra tudo que ficou claro aqui, né? Que primordialmente a biópsia está sendo primordialmente realizada particular. Mas o resto tem todo aí disponível. Mas entenda, por que não? E outra coisa, garoto, se eu tenho uma condição e eu estou ali numa fila de SUS, eu estou tirando a vaga de quem não tem. Você concorda? Concordo. Entendeu? A gente tem aí, ó, Cajueiro Alto Alegre, Limoeiro, tá certo? Saquinho do Areado, entendeu? A gente tem comunidades tão carentes, bicho, carentes assim demais, pessoas que não têm a mínima condição, e às vezes eu vejo essa galera interferindo, às vezes, nesse sistema para piorar, entendeu? Às vezes tirando a vaga de um coitado, de alguém que está ali. Então, se você tem uma mínima condição, deixe aquela outra situação para quem não tem. E Deus muitas vezes te deu aquela mínima condição para o momento preciso você saber utilizar. Não tirar do irmão. E não tirar do irmão. É isso aí. Dr. Flávio Cordeiro hoje aqui nos estúdios da Grande Rio, falando um pouco, né, da saúde masculina, da saúde do homem, já que nós estamos nesse mês que faz referência ao câncer de próstata e que precisa ter um olhar bem específico para a gente. Doutor, todos os problemas só resolve com cirurgia? É uma pergunta que chega aqui. Ou... você começando o tratamento no momento certo, tem o problema sanado? É isso. Quanto ao tratamento, como eu tinha dito no início, é individual,
tá certo? Próprio daquele paciente, da situação que ele se encontra. Quando o diagnóstico é precoce, é cedo, tá? Que a gente chama de que ele está localizado, tá? Na próstata, restrito à próstata. Muitas vezes você pode fazer a radioterapia, né? Que é a parte de rádio que vai ali queimar, vai reduzir, vai diminuir a lesão. E aí você pode fazer uma prostatectomia radical, que é a retirada total da próstata, porque ali você vai tirar toda a estrutura contaminada de uma vez só. Entendeu? Então, assim, prostatectomia, nesse caso, você falou da questão da cirurgia, nesse caso resolve. Mas se você já tiver disseminado para outros lugares, que é o que a gente chama de metástase, aí você já vai ter que se submeter a químio, né? A parte química do tratamento, né? Rádio, e aí você vai fazer. Por isso que às vezes a pessoa chega aqui e fala, fiz 30 sessões de químio, 40 de rádio e tal. Um exemplo, só estou dando exemplo aqui. Entendeu? Justamente por isso. Porque ele já está, às vezes, mais disseminado. Então, quanto mais cedo, melhor tratar. E a questão da cirurgia, sim. Entendeu? A cirurgia para quando ela é restrita à próstata. E uma metástase eu posso depois lá também fazer a cirurgia? Pode, é isso que eu estou falando. É o individual de cada paciente. Como fica a vida de uma pessoa, sexualmente falando, um homem que tem uma vida sexual ativa, depois que recebe um diagnóstico desse? Muda, e o que muda, doutor? É a cabeça. É a cabeça dele, é a maneira com que ele vem enfrentando os problemas deles, é a maneira com que ele enfrenta os problemas da vida, tá certo? Tem deles que só de você dizer que está doente, o homem deita, entendeu? Deita e se entrega, aí não vai ter reação, vida sexual ativa de maneira alguma. Mas a gente tem pacientes que fizeram a prostatectomia total, radical tal, e que às vezes volta de Salvador, a gente percebe, eu digo, doutor, o médico lá me passou um remédio para ejaculação. Para reagir? Para ejaculação. Primeiro para ejaculação. Eu falei, rapaz, deixa eu ver esse remédio aí, me mostre aqui. Aí ele me mostra. Realmente, às vezes, é um potencializador, alguma coisa. Então a gente percebe que, se for para uma cirurgia mais grave, uma questão mais avançada, a gente vai ter uma dificuldade, sim, na questão da vida sexual. Mas que com medicação, como eu estou acabando de lhe dizer, é continuidade do tratamento. Não é vergonha alguma, é continuação do tratamento, entendeu? É continuação do tratamento. É melhor você, 5 anos, 10 anos, junto a seus filhos, junto à sua família, com vida e saúde, fora do câncer, e dando a continuidade, que fique claro aqui, se precisar de medicação potencializadora para o homem, tá certo? É continuidade do tratamento. Não está usando porque quer pegar a mulher, não está usando porque quer fazer bonito, não está usando por nada disso, é continuidade do tratamento que ele foi submetido, entendeu? Então é melhor ele 5, 10 anos com os filhos, com a família, nessa coisa bonita, fora do câncer, do que ele 1 ano de grito e 2 sofrimento e morto. De fato. Agora, um outro problema que eu vejo acometer muitas pessoas, muitos homens da nossa cidade, e às vezes falta essa informação, que pode ser até mais terrível do que o próprio câncer de próstata, que é a questão das diabetes. Isso. Vamos falar também, como eu falei no início, né? Saúde integral do homem. Então hoje aqui a gente vai tentar falar de tudo isso. Só uma coisinha sobre prevenção do câncer, tá certo? Dos cânceres em geral. E tem 2 fatores que, graças a Deus, inclusive tem um que na Bahia tem se diminuído, né, a incidência, mas em outros estados da nação é bem mais prevalente. Então, falando de prevenção, a questão do consumo de álcool, né, consumo excessivo de álcool, o hábito de fumar, tá? Hoje a Bahia a gente fuma menos. Se você for para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, estados frios, o pessoal fuma o dobro, garotinho. O dobro. Às vezes a gente está em São Paulo estudando, está fazendo um curso ali para São Paulo, e você está na rua, rapaz, fica aqueles motins ali, todos fumando, tal. Então, assim, o fumo, meu irmão, ele é prejudicial e aumenta a chance da questão do câncer de próstata, de pele, do que for, pulmão, laringe, esôfago, entendeu? Então, fumar é um péssimo hábito, viu? Então, outra coisa que você pode fazer de prevenção, a realização dos exames, consultas, um bom hábito de vida, evitar a gordura animal, entendeu? A gordura realmente de origem animal, boi, porco, tal, é uma gordura ruim. Por que o pessoal orienta a gente a consumir castanha do Pará e outras oleaginosas ali? Porque
aquela gordura, né, daquela castanha, ela faz bem. Tem estudo mostrando que ela melhora o funcionamento da próstata, tal. É bom para os vasos, lubrifica os vasos, entendeu? Assim como o azeite de oliva, essas coisas. Mas a gordura de origem animal, ela é prejudicial, tá certo? E deve ser evitada, entendeu? Na prevenção de cânceres e de doenças outras, viu? Então, assim, só terminando aqui um pouquinho, falando sobre prevenção, que eu queria deixar isso claro. Hoje eu elogio, tá? Então, assim, nosso estado tem uma queda no índice de tabagistas, mas outros estados, infelizmente, ainda continuam, não sei se pela questão climática ou hábito mesmo. Mas, assim, só finalizando aqui, falando sobre prevenção, que eu queria deixar isso para os jovens, né? Que hoje a gente tem muito aí cigarro eletrônico, muita coisa assim, com muita facilidade e muita propaganda de que nada vai acontecer. E, na verdade, você está utilizando uma coisa que nem o Ministério da Saúde detém total conhecimento. Entendeu? Porque cada dia lança um novo, com substância nova, que a gente não sabe nem o que é. Aí chega, às vezes, numa emergência morrendo por conta do uso de um vape, do uso de um cigarro eletrônico desse, e você não sabe nem que substância encontra-se ali. Entendeu? Se chegar uma pessoa dizendo com a carteira de cigarro, eu sei que ali tem nicotina, tem mais de 4.000 substâncias, não sei o que, então eu sei o que é. Mas a pessoa chega com um vape, agora a gente mostra, tem o que ali dentro, cara? Entendeu? Então, assim, é feito de fundo de quintal, tá? Tem feito muita insuficiência pulmonar grave, entendeu? Muitos jovens perdendo o pulmão mesmo, perdendo grande capacidade do pulmão com isso, né? Só variando aqui um pouquinho da temática, mas é saúde, a gente não pode deixar de falar. Não pode deixar. Tá? Então, falando do diabetes, então, porque assim, a gente pontua muito outros problemas, mas é uma incidência muito grande, né, dos problemas da diabetes. São vários amigos, são várias pessoas do nosso cotidiano que hoje sofrem com esse problema. E às vezes se percebe que é a questão de bons hábitos, né? Bastaria para mudar a realidade. Da mesma forma do câncer de próstata, das hiperplasias prostáticas, o homem precisa de vir aqui. Tem um dado muito claro mesmo, tá certo, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que diz que quando você vai dar, veja bem isso, ouvintes, quando você vem a dar, às vezes, o diagnóstico de diabetes no paciente, ele já é diabético há pelo menos 5 anos. Quer dizer, é uma doença silenciosa, que às vezes não apresenta queixa alguma. Como é que eu pego esse paciente? Garotinho, às vezes é aquele pescador, tá ali colhendo uma rede à noite, vem um espinho na rede, um galho ali, uma rama, alguma coisa, ele fura a mão, continua pescando, outro dia está inflamado, está doendo, ele acha que é do peixe, que o peixe é remoso, tal, da água do rio que é suja, e vai levando, com 15 dias ele chega lá no hospital com a mão podre, um cheiro ruim, característico de que tem múltiplas bactérias acometendo ali. Você pega uma fitinha com de HGT, tá 500. Às vezes um cara cortando uma cana na zona rural, um trabalhador aí, passa uma folha de cana na mão, a folha de cana ela corta bastante, viu? Corta a mão com a folha de cana, amarra um pano, continua moendo a cana, aí no outro dia ele começa a dizer que não, foi porque fez força demais, sempre tem uma desculpa. No rio foi a água do rio, foi o peixe que é remoso, no rio, na caatinga é porque trabalhou demais, forçou demais a mão, aí quando é com 15 dias chega lá, com a mão podre, quando vai ver o HGT 580, 520. Então assim, o que a sociedade diz é real, entendeu? O diagnóstico é tardio, é muito retardado, porque o paciente não vem, cara, ele não procura uma glicemia comum. Hoje o exame de eleição que a gente tem, entendeu? Custa uma média aí de 50 a 60 reais, hemoglobina glicada, tá? O que é que essa hemoglobina glicada ela vê de melhor do que uma glicemia comum? Antigamente o diabético ele ia fazer o exame de glicemia, né? Na rotina de exame dele, aí ele passava 10 dias comendo bem, comia direitinho, tal, bons hábitos, e aí ele ia lá e dava o braço, ó, mede aí o cara media lá, tá lá 115 de glicemia, 150, aí dizia, pô, aí ó, tá vendo, mulher, o trem tá bom, ó, você brigando comigo. Hoje não, hoje a hemoglobina glicada, ela vê os comportamentos dos açúcares em até 90 dias, então se pra esse cara enganar a gente, ele vai ter que passar 90 dias se comportando bem. Porque ele se dava bem dentro dos 10, né? Dentro dos 10 dias ele coletava, dava o bração tranquilo. Então hoje tá aí o valor, né, uma média de 40, 50, 60 reais uma hemoglobina glicada, mas vale a pena porque você pega, tem um preditivo melhor de como vinham os comportamentos desse açúcar nesses últimos 90 dias. Então é um exame hoje de eleição para a gente diagnosticar diabetes. Mas o paciente precisa de vir aqui. Tenho certeza que a partir desse instante, dessa boa conversa nossa aqui na Grande Rio, essa visão abrirá um leque diferente para muitos homens que estão aí, porque precisa realmente vir ao médico, procurar o médico. E essas doenças, elas são doenças que causam sequela ao homem.
Se você estava me perguntando lá da questão da impotência, na neoplasia de próstata, pós-cirúrgico, uma coisa mesmo assim decisiva de vida ou morte, imagina um diabético, meu irmão. E diabético, hipertenso e fumante, que nós vamos falar aqui em seguida de hipertensão. Entendeu? Esse cara, ele está assinando a própria sentença de impotência. O diabetes não tratado ao longo dos anos por distúrbios vasculares, da questão vascular periférica, né, que usa o açúcar em excesso no sangue, ele faz isso, ele faz lesão, tá certo? Principalmente nos vasos capilares, dos olhos, dos rins. Por isso que o diabético acaba tendo muito problema nos dedos, nos pés, porque é onde você tem a maior quantidade de capilar, que é essa circulação fina periférica, ela queima, entendeu? O açúcar, ele faz, assim, falando de um modo mais simples, ele queima. Entendeu? Faz uma cauterização vascular periférica e acaba que o pênis, ele tem essas vascularizações periféricas, entendeu? Nos seus corpos, e acaba aí sim levando a impotência. Então, se você não quer ser um impotente, cuide do seu diabetes. Na realidade, entendeu? É o que o senhor falou desde o princípio, né? É cuidar de si. Vir aqui. Tem que ir tem que ir no batente, entendeu? Tem que vir até o profissional, tem que procurar ajuda. E peço mais uma vez, a família, e filhos, esposa, tá certo? As mulheres, as mães, que tragam esses homens até a gente, viu? Maravilha. Então, o doutor Flávio Cordeiro, hoje aqui nos estúdios da Grande Rio, trocando uma ideia, batendo um papo com a gente a respeito da saúde masculina. E restando aí 15 minutos para a gente concluir esse nosso bate-papo, eu queria levar aqui para uma outra vertente, que é um assunto nosso também e que a gente precisa discutir. A questão da importância do pré-natal, porque vem acontecendo coisas e aí, quando as coisas acontecem, muitos questionamentos vêm à tona, né? Qual a importância de um olhar mais carinhoso para essa questão? Isso. Com certeza. Só vou finalizar aqui do diabetes associado um pouquinho da hipertensão no homem e vamos falar da questão do pré-natal, dessas situações. Da hipertensão, junto com o diabetes, que eu vinha falando dos dois, é a questão do sequelar. O paciente que não se cuida, o paciente que não tem um diagnóstico cedo de hipertensão, o paciente que não cuida direito da sua pressão elevada, ele vai desenvolver, garotinho, ao longo dos anos, uma insuficiência cardíaca. Tá certo? Uma insuficiência cardíaca é o quê? O coração grande, tá? Por aumento do ventrículo esquerdo, é uma força, uma massa, porque o que é a hipertensão? É a força, né? É a necessidade que o coração precisa de bater, a força que ele precisa de bater, de contrair, para poder mandar os vasos e vencer, falando assim, num termo técnico, a resistência dos vasos. Então, se um coração bate muito, faz muita força para vencer essa hipertensão, o que é que acontece? Ele aumenta, ele cresce. Então ele faz um remodelamento, o coração fica grande, fica do tamanho do coração de um boi, entendeu? E aí ele causa o quê? Insuficiência cardíaca, aí o cara fica sequelado, tá? Com a má qualidade de vida. Onde tem uma dispneia, um cansaço, né, que a gente fala, aos esforços, não consegue pentear o cabelo, que já é um caso bem grave, mas às vezes não consegue fazer uma caminhada para comprar um pão, às vezes não consegue ir mais ao mercado, porque quando ele faz essa caminhada, ele cansa por insuficiência cardíaca. Então, o diabetes sequela, perde dedo do pé, tem uma entidade que a gente chama de pé diabético, né, que é quando você tem aquela ferida. Eu sempre falo para meus diabéticos, eu digo, meu irmão, seus pés são ouro. Seus pés são de ouro, cuide dos seus pés. Tênis acolchoado, evite estar andando na zona rural com essas botas plásticas, essas botas quentes, tá certo? Que acaba fazendo isso aí. E cuide da sua hipertensão para que você não torne-se um insuficiente. Tá? Hoje a gente tem aí em Barra bons profissionais, vamos puxar a brasa aqui para a nossa sardinha. A gente tem a doutora Paloma, tá certo, com o seu consultório aberto, que tem prestado assim um serviço de excelência. Tem a doutora Nájila, salvado que tá muitas aí, vidas. salvado muitas vidas. Viu? Esses relatórios que vão para Salvador da parte de cardiológica, ela é muito disposta, tem feito bastante, tá certo? Então, assim, um abraço, doutora Paloma, um abraço, doutora Nájila, tá? Vocês vieram para somar, são pessoas de suma importância aqui no fluxo da nossa cidade, e tem salvado várias vidas mesmo. Um ecocardiograma que você tinha que viajar para fazer, com todo esse curso, hoje você consegue fazer aqui, entendeu? Então, assim, não se deixe tornar-se insuficiente. Não deixe que seu coração fique numa condição que não tenha mais saída, entendeu? Por conta de quê? Não ter tratado antes, ter passado esses 5 anos, junto com o diabetes, também são 5 anos, para iniciar o seu tratamento. Então comece a tratar cedo, tá bom? Então, assim, era mais ou menos isso sobre hipertensão, que eu queria falar um pouquinho, e da questão do pré-natal, das gestações.
Mais uma vez, tem idade para estar gestante? Não. Mas existe também a questão da responsabilidade sobre os estudos, estudos que eu falo, ensino médio, garotinho. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem, eu tive uma queixa, né? Na verdade, uma queixa, um relato muito triste de um médico da zona rural, tá? Um médico de Limoeiro, falar que o nome dele é Dr. Lucas, ele me falando, Flavinho, rapaz, eu tô assim com uma preocupação muito grande com a quantidade de gestantes assim novas que eu tô tendo, rapaz, no que se diz respeito a 14 anos, 15 anos, 13 anos. Eu não sei se você concorda, garotinho, mas eu acho que 13, 14 anos daria para estar estudando, concluindo ali o ensino médio. Tu concorda? Na realidade, então, na realidade, na nossa ignorância, a gente percebe que o corpo ainda não está nem formado ainda. Direito, e muitas vezes não, né? está, não entendeu? está. Então, assim, isso às vezes leva a condições de diabetes, porque o que é que uma menina de 14 anos mais gosta de comer? Entendeu? Às vezes é a hora que é chegado no doce, pô. Às vezes é a hora que é chegado de brincar com as coleguinhas ali na hora da saída, entendeu? Eu lembro de uma sobrinha minha lá na chácara, com 15 anos, ela pulando corda com as meninas, entendeu? Eu falei, imagina se aquela menina estivesse pulando corda grávida. Eu ia cair da rede aqui, entendeu? Então, assim, geralmente, às vezes, por esse hábito da juventude, de querer comer, às vezes desenvolve um diabetes gestacional, que eu vou vir aqui em um outro momento para a gente falar exclusivamente disso, pré-natal de alto risco, quais as nossas referências, quem tem que ter realmente esse cuidado, hipertensão gestacional, tá? Via de parto. Então, assim, a gente precisa trazer isso às leis, o que se diz hoje, entendeu? O que se diz o Conselho Federal de Medicina, o que se diz o Ministério da Saúde a respeito de via de parto, esse tipo de coisa. Mas falando um pouquinho de pré-natal, como o senhor explanou, precisa da mesma forma da saúde do homem. Cuidar cedo. Não adianta, como eu vinha te relatando anteriormente, você vir fazer um primeiro consulta pré-natal, uma primeira coleta dos exames de rotina, da primeira coleta, né, que são 2 ou 3 coletas durante o período, você com 7 meses de gestação. Você já perdeu aí o ultrassom morfológico do segundo trimestre, que daria para identificar e diagnosticar diversas doenças. Você já perdeu aí tempo de diagnosticar doenças laboratoriais, entendeu? Então, assim, é responsabilidade. Assim como a saúde do homem, gestação hoje em barra, a gente tem que tratar com carinho, tá? Tem que ter essa responsabilidade. E isso é o que a gente vai tentar dialogar. Mas, assim, de praxe pelo nosso tempo, eu diria que muita responsabilidade, pedir aos pais que atentem-se onde estão essas crianças, que o nome é esse, são crianças. Onde é que estão essas crianças? Ela desenvolveu essa gestação, foi no transporte para a escola, foi no fundo, onde que estava essa criança de 13 anos que ninguém conseguiu supervisionar quanto como família para que ela viesse a hoje uma menina às vezes de 13 anos, 14 anos, 12 anos e pouquinho. Não estou falando de Barra não, estou falando de Bahia, Brasil. Esteja grávida, entendeu? Então, assim, essa responsabilidade familiar que a gente também vai tratar aqui. Beleza, criança gerando crianças. Criança gerando crianças. É complicado. Entendeu? Bom, e aí eu perguntaria ao senhor o seguinte, ainda dentro dessa questão do pré-natal. Suponhamos uma mulher formada, uma mulher feita, pronta realmente para procriar. Qual é o intervalo de um processo de parto para um outro? Porque às vezes, inclusive levando em conta a necessidade de uma cirurgia, né? De uma como é que se dá o nome? Cesariana. De uma cesariana. Qual é esse tempo? Porque às vezes as pessoas antes de, eu vou usar o termo que minha avó gostava de usar, nem sarou direito, já está com outro encaminhado. Pronto, justamente. O ser mais bonito é a mulher. Tá certo? É a mãe. O ser mais bonito da cadeia é a mãe. Tá? Quando você vê uma mulher, nem a música de Roberto Carlos, acho que conseguiu expressar direito o tão Erasmo Carlos com o Roberto, o tão bonito que é uma mulher grávida, o tanto bonito que é o processo de uma gestação. Mas existe o tempo para isso, existe o respeito à mulher, e essa mulher ela não precisa provar nada a ninguém, ela não precisa de dar filho a homem algum para ela se tornar-se autêntica, para ela ter força, tá certo? Para ela existir. Então o que é que eu percebo? Poxa, que uma fala romântica, a gente falando de saúde. Não, é porque eu quero mostrar que às vezes eu tenho meninas, cara, que tem um aborto hoje, passa por um processo de curetagem hoje
E com 3 meses ela chega grávida novamente, após uma curetagem onde houve ali arranhaduras, né, na cavidade uterina, para poder limpar aqueles restos ovulares e tal. Então o que aquele útero precisaria? Ele precisaria de vários episódios de menstruação para ele descamar, para ele se recompor, para que essas arranhaduras elas sumam ou minimizam, ou disfarçam. Quando você tem uma curetagem com 60 dias a menina está grávida de novo, porque ela precisa de existir, porque ela precisa de dar esse filho, porque ela precisa dessa gestação, que às vezes eu percebo isso, me perdoe, mas às vezes eu percebo isso. Eu digo a elas, mulheres, vocês são mais que isso, vocês são uma unidade de força presente, sendo a maior que a gente pode ter, entendeu? Então não precisa disso, desse esse tempo, 6 Foi só um minuto. Desse tempo, tá? 6 meses, 8 meses, para que você possa recompor essa estrutura. Qual a pena? Qual o risco? Você às vezes tem uma cesárea agora e engravida, cara, com 45 dias após a cesárea. Você tem inúmeros riscos, aquele útero estruturado, tá? Já recebendo novamente o peso de uma nova gestação, às vezes um neném ali de 3,5 kg, 4 kg dentro daquela cavidade, sob pena de uma ruptura. Você tem uma curetagem que foi realizada há 60 dias e você grávida novamente, você tem risco de você ter aquela entidade que eu vinha te falando, que é o acretismo placentário, que é quando a placenta ela adere, né? Ela gruda nessas arranhaduras, ela penetra ali e acaba tendo dificuldade na sua retirada, às vezes tendo que evoluir para procedimento cirúrgico para poder remover. Então, assim, qual o tempo? 1 ano? 6 meses, tu acha que teu bebezinho na caminha, você amamentando, ele com 6 meses e você tendo outro, 1 ano e você com outro, quer dizer, um está de 1 ano sem andar e você já com outro no colo. Então, assim, raciocina essa cena, entendeu? Então, mais até pela questão de lógica. Mas pela saúde aí 8 meses, tá certo? No mínimo 6 meses, 8 meses, para que essas arranhaduras dessa curetagem, para que essa linha, para que isso possa se recompor, essa cavidade. Maravilha. E quando a gente faz essa provocação é para que realmente as pessoas entendam, né? Porque às vezes a gente sente que o que falta na realidade é informação, é o esclarecimento. Com certeza, às vezes irresponsabilidade, viu? Me perdoe, e ter responsabilidade sobre si. A saúde é nossa, tá? Eu estou aqui vivo, então quem tem que cuidar de mim sou eu, entendeu? Como? Indo ao profissional, indo até a enfermeira do meu bairro, procurando a orientação. Ô enfermeira, vem cá, ó, eu estou aqui, ó, acabei de ter neném, qual medicação, qual contraceptivo que eu vou utilizar? Existe a micropílula que está disponível, entendeu? Para que você use durante esse período para evitar. Ah, não, enfermeira, uma colega enfermeira. Ah, não, enfermeira, eu nem quero mais ver esse homem, eu não estou nem aí, nada, eu quero cuidar do meu filho e tal. Aí quando é com 6 meses, tá, às vezes grave novamente, e às vezes a gente vê o quê? Uma questão de uma gestação indesejada, entendeu? Então é isso. Então a responsabilidade, em primeiro lugar, sobre a sua saúde, que é importante. Doutor Flávio, não poderia deixar de passar aqui, né, essa oportunidade. Nós estamos aí há 30 dias, eu acredito que isso, ou bem menos, né, de um novo início de gestão em nosso município, que começa a partir do dia 1º do ano que vem. Enquanto profissional, qual é o seu olhar, qual é a sua expectativa em relação àquilo que você faz jus, que é cuidar de saúde? As minhas expectativas são as melhores, porque o tempo todo, né, falando do início de uma nova gestão, daqui a 30 dias e tal, são as melhores, porque eu tenho visto empenho, tá? O que se foi dito durante o processo, vamos falar assim, eleitoral. Né? Era de bastante cuidar da saúde, e já estou vendo isso iniciar, tá? Já estou vendo alguma ação ou outra, entendeu? Então, assim, eu estou muito confiante e muito feliz. E como eu sempre digo, quando eu lhe encontro na rua, estamos aí para falar de saúde, estamos aí para fazer saúde, tá certo? Para cuidar da saúde do povo, e a gente quer se juntar ao trabalho para que isso dê certo. É tanto que eu já lhe falei em outros momentos, meu pai está aqui, minha mãe está aqui. Tu acha que se algum deles passa mal, meus filhos, tá certo? Estão aqui. Você acha que se algum deles passa mal, eles vão ser atendidos aonde? Aqui. Você acha que ele vai usar, Deus o livre, se necessário, o aeroporto de saúde qual? O daqui. Rapaz, você vê, tanto que eu tenho um pedido
pela melhoria, pela finalização de obra de aeroporto aqui, tu não tem noção. O secretário de infra, acho que já sempre solícito, viu? Sempre solícito, sempre atencioso com a gente e tal. Mas acho que ele já não aguenta mais eu ligando para ele. Rapaz, e aí, por quê? Esse aeroporto é o que a gente tem que utilizar, caso a gente precise dar saída. Ontem mesmo, uma criança aqui de Barra precisou de ser transferida para Buritirama, foi ontem na SAMU com o Dr. Paulo, para poder pegar um avião para Vitória da Conquista, porque o daqui não conserta, não resolve, não sei qual a problemática, mas aí fica também aqui esse apelo, aproveitar que eu estou aqui, mais uma vez. E ressalvo que o secretário de infra sempre se fez muito solícito e sempre correu atrás, inclusive manda as conversas lá que ele tem com o pessoal da Infraero, com o pessoal desses órgãos aí que cuidam dos aeroportos, manda o telefone dos caras, entendeu? Então percebo que realmente ele está ativo nisso aí. Mas a gente está tendo essa dificuldade na finalização dessa obra. Aí uma ambulância dessa tem que sair daqui com uma criança de 13 anos que vai pegar um avião em Buritirama. Em Buritirama. Entendeu? Então assim, sempre vamos estar falando de saúde, sempre vamos estar em busca do melhor para nosso povo, porque nós moramos aqui. Se eu não quero o mal de um familiar, eu não quero o mal de um munícipe, eu não quero que ninguém do nosso povo vá mal. Entendeu? Fato. Nosso carinho, nosso respeito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e outras oportunidades como essas virão, porque são diversos assuntos, são temáticas interessantes que a gente precisa levar esse conhecimento ao nosso povo, porque eles tendo conhecimento facilita o trabalho dos senhores também. Com certeza, com certeza. Quando a população sabe o que quer, quando o paciente ele sabe o que quer e sabe o que é necessário, é muito mais fácil. Uma das fases de maior dificuldade no paciente é a aceitação, é o entendimento. Ele aceitou, ele chega e diz para você: doutor, eu estou doente, pronto, esse cara ele vai se tratar bem, pode ter certeza que ele vai sair melhor, entendeu? E garotinho, eu que tenho que agradecer, obrigado pela oportunidade, tá certo? Quero estar aqui mais vezes. No próximo mês, como eu tinha já solicitado, eu quero vir aqui falar sobre o fechamento do serviço do SAMU, vou ver se consigo, tá? Estou levantando os dados, é muita coisa, entendeu? São muitas ocorrências para a gente catalogar. Se eu tiver com tudo ok, estarei aqui também, durante algum tempinho, falando um pouco desse fechamento, de como foi, tá, o trabalho esse ano. E vamos trabalhar, é isso. Verdade. Muito obrigado, e vamos marcar aí já para a gente falar logo desse serviço tão importante também, que é o SAMU aqui na nossa cidade, tanto para a sede como para o interior, porque às vezes a ideia que fica é só na sede, mas no interior a demanda é grande também. Bastante, viu? Um abraço para você, um abraço para todo o meu povo barrense, tá? Um abraço, meu povo, tá? Um abraço para meus amigos que estão aí também me ouvindo. Muito obrigado pela confiança. Valeu, doutor. Muito obrigado. Conversei com o doutor Flávio Cordeiro aqui nos estúdios da Grande Rio. É a Grande Rio facilitando a sua vida, trazendo informações bacanas para você. É papiro, garotinho!